Bom, então, eu coloquei no Siga um arquivo lá para vocês de elétrica para ser um exercício de revisão, tá? Então, vejam lá que tá lá, é esse daqui. Eu não sei se alguém tinha me mandado uma mensagem que eu não estava conseguindo abrir, mas enfim, né? Eu vou fazer com vocês hoje. É só um exercício de revisão, não precisa entregar, tá? E lá eu escrevi que eu ia postar um gabarito, né? Ao invés de postar o gabarito, eu achei melhor fazer com vocês, porque se vocês não conseguiram acessar, então é a chance de vocês fazerem isso agora aqui, tá? Bom, então esse é o arquivo. E aí o que que fala? Então, é um exercício de revisão, né? Você recebeu a planta do escritório abaixo. O que que você precisa fazer? Você precisa representar os pontos de tomada e de iluminação, né? A lâmpada e os interruptores. Isso conforme as necessidades do cliente. E aí, o teu cliente vai pedir lá, eu quero assim, assim, assado. Então, você vai conferir com os parâmetros da norma se aquilo que o seu cliente pediu está dentro do mínimo recomendado pela norma ou se o que ele pediu ainda precisa ter um pouco a mais. Né? O que é muito difícil, né, queridos? Porque, pelo que vocês já puderam perceber, os parâmetros da norma, eles são bem, assim, bem razoáveis, né? A quantidade mínima é bem mínima mesmo. Não tem nada de superdimensionamento. Então, e terceiro, você vai fazer o traçado do circuito da iluminação. Ou seja, lembram lá no começo do semestre que a gente aprendeu a passar a fase, onde que vai, o neutro, onde que vai, o retorno, onde vai, da onde sai, para onde vem, enfim. Isso a gente vai fazer, tá? Então vamos lá. Qual é a necessidade do cliente? Então, é um escritóriozinho, né? Que tem imagine, geralmente é aqueles escritórios que tem na entrada da casa, né? A pessoa que atende em casa. Então, tem uma porta de acesso e uma para quem vem de fora e uma porta de acesso para quem vem de dentro da casa. E uma janela de canto. Bom, então o seu cliente pediu. Eu preciso de pontos para impressora, computador, modem, telefone, televisão, ar-condicionado e uma para celular. Então, são 7 pontos de tomada que ele quer. E ele também, eu quero poder acender e apagar a luz próximo a cada uma das duas portas, né? Imagine se um dia ele está chegando no escritório junto com o cliente, então ele vai entrar pela porta da frente. Né? E se um outro dia ele está em casa e vai receber o cliente, então ele vai, né, acender pela outra porta. Então, por isso ele quer acender e apagar. E para isso, quais são os interruptores que a gente precisa usar para atender essa necessidade do cliente? São os interruptores paralelos, né, que são usados sempre em par. Então, aí agora nós vamos fazer a conferência para ver se o que ele pediu está de acordo com o mínimo estabelecido pela norma. Bom, vamos começar então com a iluminação. O que a norma diz para nós? A de iluminação. Vocês lembram? Alguém quer falar o parâmetro da norma mínimo de iluminação? Vocês lembram que eu cheguei até a construir uma tabelinha que até 6 metros quadrados considera-se que você tenha 100 VA. E depois, para cada 4 metros quadrados de área inteiro, a gente vai acrescentar 60 VA. Então, vamos olhar lá, ó, tem 19,24 metros quadrados. Então, os primeiros 6 eu tenho 100 VA. Deu mais 4, 10, são mais 100 mais 60, então são 160. 14 mais 60. E não chegou a dar 14. Deixa eu pegar uma lápis aqui. Vou fazer confusão. 10 sem VA. Ok. 14, 100 mais 60. 18 metros quadrados
100 mais 60 mais 60. E agora, somando mais 4, não vai dar, né? Vai sobrar aqui, ó, de 18 metros quadrados, vai ficar 1,24, que não é inteiro, então a gente desconsidera isso. Então, o que que acontece? Eu tenho o 100 VA, que é dos 6 primeiros metros quadrados. 60 VA dos próximos 4, que é daqui, e mais 60 VA dos próximos 4 metros quadrados. Então, eu vou precisar ter uma iluminação de 220 volt-ampere. E aí, vocês lembram do fator de potência? O fator de potência serve para a gente transformar o volt-ampere em watts. E o fator de potência para a iluminação, a gente considera 1. Lembram disso? Então, se a gente considerar o fator de potência para a iluminação aqui 1, a gente pode dizer que toda a potência é transformada em trabalho, né? Então, tudo aquilo é transformado em trabalho, não há perdas, ou seja, 220 volt-amperes podem ser considerados 220 watts de iluminação, certo? Então, vamos precisar de 220 watts, ou 220 volt-amperes. E aí podemos dividir em, sei lá, 2 lâmpadas, como vocês quiserem. Mãe, qual lâmpada está? Essa. 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 Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lâmpada exatamente em cima da mesa e uma um pouco mais pro lado ali, tá? Então, eu vou colocar 2 lâmpadas. Eu vou fazendo aqui no quadro com vocês, tá? Muito bem, Rafa. Eu vou colocar uma exatamente aqui em cima, aqui. E a outra um pouco mais para cá. Assim. Ok? E aí, os interruptores. Qual é o símbolo do interruptor paralelo? É aquele todo achurado, lembra? Então, tá aqui e tá aqui. Agora tem um detalhe. Eu estou fazendo 2 lâmpadas. Eu vou fazer com que essas lâmpadas elas sejam acionadas por uma única tecla. Ou seja, essa única tecla ela vai acender as duas ou apagar as duas ao mesmo tempo. Mas existe a possibilidade de você fazer esse interruptor paralelo com 2 teclas, ou seja, uma tecla para comandar essa lâmpada e outra tecla para comandar esta lâmpada. Da mesma forma que você vai ter uma tecla para essa lâmpada e uma tecla para outra lâmpada. Tá? Então, seriam como se você tivesse 2 lâmpadas diferentes, totalmente diferentes. Mas aqui, nesse caso, como é uma revisão, né, para não complicar muito, eu vou fazer as 2 lâmpadas comandadas ao mesmo tempo. Ou seja, ou elas estão as 2 acesas ou estão as 2 apagadas, tá? E aí eu vou chamar de, isso aqui é circuito 1, lâmpada A, interruptor A, interruptor A. E aí aqui tem 120, 110 watts e aqui 110. Eu vou colocar aqui, só um exemplo, vou colocar aqui, sei lá, 80 watts. E aqui eu vou colocar 100 e... Quanto que deu? 220. Então, 220, 80, 140. Acho que nem tem lâmpada de 140. Eu vou colocar 140 watts, que fique assim, para não ficar errado. Circuito 1 também. Muito bem. Então, a iluminação é isso. E está de acordo, né, com o que o cliente pediu, que é a questão dos interruptores, tá? Bom, agora vamos ver de tomadas. Ele pediu 7 pontos de alimentação. Nem precisaria fazer as contas, mas vamos fazer, né? Mas vamos lá, ó. A norma diz que para áreas como salas
e lugares que você tem, assim, bastante, né, que você tem computadores ou televisão, você tem que usar uma regra que é uma tomada para cada 5 metros de perímetro, né? Para cozinha é 3,5 e para quarto, salas é 5 metros. Vamos fazer essa conta então. Primeiro vamos calcular o perímetro. Aqui fala que para essa conta você vai considerar essa sala, né, esse escritório, como tendo 4,5 metros por 4,3 metros. Então, deixa eu pegar meu telefone, vamos ver aqui. Então, dá 9 mais 8,6. Deixa eu ver. 4,3 vezes 2 igual mais 9. Dá 17,6 de perímetro. Então, eu tenho um perímetro igual a 17,6. Bom, se eu dividir esse número por 5, contando que eu vou, né, conferir com a norma uma tomada a cada 5 metros de perímetro, eu teria 4 tomadas. Quatro tubos. E se eu considerar 3,5, 17,6 dividido por 3,5, eu teria 5 tomadas. Vamos usar a regra aí mais apertada da norma. Eu tenho 5 tubos. Dá para considerar 6 tubos, porque ele considera a fração. E aí, agora, a gente percebe que o que o cliente pediu está acima da norma. Então, a gente simplesmente desconsidera os parâmetros da norma e fazemos isso de acordo com as necessidades do cliente. Então, vamos posicionar aqui as tomadas conforme a necessidade do cliente, né? Então, ele quer ali ponto para impressora, computador, modem, telefone sem fio, televisão, ar-condicionado e um para uso geral para carregar o celular. Então, posicionem aqui como vocês quiserem, da forma que vocês entenderem melhor, e vão fazendo o traçado da iluminação que eu já venho. Só um minutinho, tá? A Rafaela quer fazer xixi. Certo? Vamos fazer, então, lembrando que nós temos aí uma diferença nas tomadas quanto às achuras, né? Então, você pode usar tomadas baixas, que são aquelas tomadas que são bem baixinhas, né? São aquelas de 30 centímetros. Você pode usar as tomadas médias, que são as tomadas que estão na altura do interruptor. E aí, nós vamos usar as tomadas altas, que no caso seria a tomada do ar-condicionado, né? E aí, vamos pensar aqui. Vou fazer as tomadas de rosa.
Bom, vamos ver aqui, vamos começar pela tomada do ar-condicionado, que a gente já sabe que é uma tomada alta, né? Qual é o melhor lugar para colocar o ar-condicionado? Ai, puxa vida. Quem sabe, talvez aqui, talvez aqui em cima dessa janela, talvez aqui para o ar gelado ir para lá, bater e circular, né? Não vir aqui direto na cara do cliente. Eu acho que sim, né? Eu colocaria aqui desse lado, que assim o ar vai para lá e circula, não vem aqui, bate na cara do cliente, né? Enfim, cada um coloca do jeito que quer, depende da posição do sol, depende, né, da configuração geral, mas é só uma forma de um parâmetro. Então, a tomada alta, ela é toda achurada. Então, essa daqui é a tomada do ar-condicionado, até vou colocar um AC aqui do lado para vocês lembrarem que é do ar-condicionado. Tá aqui a tomada do ar-condicionado. E ela é uma tomada alta, ok? Ou seja, ela vai até lá em cima, né? E aí, agora, a tomada baixa. Quais os pontos que a gente poderia ter aqui para a tomada baixa? O que vocês acham? Ai, Rafa, vai quebrar a sua cesta. Não faz assim. Tira do pé isso agora. Isso. Põe a sua sandália. Põe a sandália que daqui a pouco nós vamos lá na casa da Didi almoçar. Bom, então, olha só, queridos. Eu colocaria aqui, de todos esses itens, eu colocaria apenas a televisão como uma tomada média, né? Que é aquela tomada que ficaria ali na altura do interruptor. Por quê? Imaginem que o teu cliente, você tem a televisão, né? Que é essa que está aqui desse lado aqui, ó, tem uma TV aqui, que é aquela televisão que você vai apresentar o projeto para o teu cliente, né? Vai apresentar ali as renderizações que você fez, enfim. Então, eu colocaria a tomada média, a televisão está aqui, eu colocaria a tomada média para a TV, e a tomada média, ela é meia achurada, né? Essa é a tomada média. Essa aqui é da TV. A posição, queridos, que vocês colocaram, tanto faz. É só para a gente lembrar as achuras, né, os símbolos das tomadas. E aí as outras eu vou fazer todas tomadas baixas, que é impressora, computador, modem, telefone e uma para carregar o celular. Então eu vou fazer aquelas tomadas duplas, certo? Então eu vou fazer... são mais 5 tomadas, eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui um acessório com 2 tomadas baixas. 2 tomadas baixas. Você pode simbolizar dessa forma. Eu vou fazer vários símbolos aqui, mas no projeto você escolhe um símbolo e usa. Ou você pode fazer desta forma aqui, assim. Ok? Ou então eu poderia ainda vir junto com essa canaleta aqui do ar-condicionado e descer mais uma, né? Então, ele é 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Vocês entendem isso? Essa tomada aqui tá lá em cima e o eletroduto dela desce lá por dentro da parede até lá embaixo tem uma outra tomada. Nesse mesmo eletroduto, descendo exatamente nesse mesmo ponto aqui. Ok? O símbolo que eu uso em projeto é esse daqui. E aí, imagine que eu ia ter uma outra tomada aqui junto, eu faço um símbolo de tomada aqui junto. É assim que eu uso nos meus projetos, tá? Agora eu já não faço mais projeto por fora, mas antes era assim. Ok? Esse é o símbolo do projeto. Os símbolos, relembrando os símbolos. Professora, uma pergunta. Oi? Ai, tá ficando fraca. Pode perguntar. A tomada, quando a gente faz em tomada dupla, em 2 pontos, aliás, tomada dupla, né? 2 tomadas em um ponto, a gente considera como a previsão de carga, a gente considera como fosse uma tomada só ou sendo 2? Tipo, por exemplo, se é 100 volt ampere de potência, a gente considera 200 naquele ponto, considera só 100? Isso, não, considera 200, né? Porque você vai ter 2 equipamentos ligados ao mesmo tempo ali, imagina, né?
ela funciona como se fossem coisas separadas, né? São duas tomadas, são dois pontos. Você ter os dois aqui no mesmo acessório ou ter uma aqui e uma aqui, a previsão de carga é a mesma, tá? Era essa a pergunta? Isso. Você está apenas juntando duas coisas no mesmo acessório, né? Na mesma tubulação ali. Mas a previsão de carga é a mesma, né? Você vai ligar, nada ia mudar se eu ligasse a minha impressora aqui e o meu telefone aqui, ou a minha impressora aqui e o meu telefone aqui, por exemplo, tá? A previsão de carga é a mesma. Bom, queridos, agora vamos fazer aqui o traçado do interruptor, tá? O das tomadas era só para a gente lembrar o símbolo da tomada baixa, tomada média e tomada alta. E agora vamos rapidamente relembrar aqui como a gente faz o traçado, né, aqui dos nossos do nosso circuito aqui de iluminação. Então imagine que está vindo lá de dentro da casa, lá de algum outro lugar, os meus fios principais, né, do meu circuito de iluminação. Então, vamos colocar aqui. Eu vou fazer todos de azul. Fase, neutro e terra. Eles estão vindo aqui. E aí, vocês lembram que o primeiro interruptor, aqui o interruptor paralelo, ele vai ficar com o fase, certo? Então, o fio fase, que é esse daqui, é o fase, o neutro e o terra. O fase já fica aqui no meu interruptor. E o neutro vai nas lâmpadas. Então, eu já vou levar o neutro nas lâmpadas. Ó. O neutro passa aqui, vem aqui na minha lâmpada 1 e vem aqui na minha outra lâmpada. Esse é o neutro. E aí, vocês lembram, vou fazer de laranja, lembram do retorno do paralelo? O paralelo, ele tem dois retornos que estão conectados entre si, né? Eles são lá abraçados, por isso que se chamam paralelos, porque são dois retornos que começam num paralelo e terminam lá no outro paralelo. Então, se ele começa aqui, ele termina aqui. Então, tem que passar dois retornos do paralelo. Eles vêm para cá, né? Saem daqui, passam aqui dentro dessa canaleta e entram, descem aqui desse eletroduto até esse interruptor. E agora, por fim, tem o retorno da lâmpada, que é o retorno que sai daqui deste segundo interruptor e vai até esta lâmpada e até esta outra lâmpada. E está feito. É isso. Dúvidas? Conseguiram entender? Lembrar, assim? Dar uma refrescada? Então, queridos, era isso. Eu vou interromper aqui, vou parar a gravação e vou fazer a chamada rapidamente. E agradeço a presença de todos, tá? Interromper a gravação.